quem se define se limita. E eu sou um cara que eu gosto de estudar. E quando a gente coloca uma intenção na nossa comunicação, a gente atinge algum lugar. Basicamente, não é só entender se a gente vai ser a maior empresa do mundo, mas como a gente pode ser a melhor empresa para o mundo. Tem muita padaria que fatura infinitamente mais do que muita startup. Porém, é muito mais glamuroso você dizer que empreende numa startup do que você dizer que empreende numa padaria. Show de bola. Ou seja, né, uma empresa desorganizada, uma empresa sem muita informação, tem pouquíssima chance de conseguir investimento. Se você não sabe lidar com... Dinheiro é uma energia. Se você não sabe lidar com ele, com certeza ele vai te atrapalhar. Então eu sinto como uma obrigação minha ser generoso, devolver e conversar. Só que a gente vive num mundo, falando sobre audiência e tal, a gente vive num mundo hoje onde muita gente ainda gasta muito dinheiro e fica batendo palma pra maluco dançar pensando só em entretenimento. Engraçado que eu sou um desses caras que eu nunca quis ser conhecido, eu nunca quis ser uma pessoa conhecida, mas eu sempre quis ser uma pessoa que se vale a pena conhecer. Estabelecer as metas em relação ao seu próprio negócio, né? Se eu quiser criar um negócio do nada, eu gosto sempre de bater nessa tecla de que você precisa observar o seu ponto. Rico gastando como rico. Nem os próprios ricos. As pessoas que eu conheço que mais têm grana, elas não agem ou gastam como se elas tivessem grana. Elas se preparam, se organizam para momentos específicos fazer uma, vamos chamar como a comunidade, fazer uma graça. Mas isso é um ponto fora da curva planejado e chega lá. Se você pede ajuda para carregar o piano, você também precisa deixar as outras pessoas escutarem a música. Se você divide o problema, você também precisa dividir o resultado. Mas eu acredito que tudo que a gente fala, você tem que entreter, inspirar, educar ou informar. Tá no meu livro isso, inclusive. Fala galera, beleza? Flávio Logulo na área para mais um Granatumcast, o podcast que fala de gestão financeira e empreendedorismo de um jeito que você entende. Não importa se você empreende, se você trabalha no negócio, fica por aí, porque o conteúdo que a gente trata por aqui é para você também. E hoje, especialíssimo episódio de número 46. Como vocês sabem, Michele está ao meu lado, Michele Silva aqui ao meu lado. Então temos novidades, né, Michele? Como você chega? Chego bem, chego empolgadíssima para esse episódio. Olá, Floss. Olá para você que está nos assistindo e nos ouvindo. Sou a Michele Silva, gerente de comunidade aqui no Granato, responsável por facilitar os grupos que giram em torno da nossa marca, principalmente os nossos clientes. Estou empolgadíssima. Malhei ontem. Malhou ontem? Chego empolgada. Quando eu luto, quando eu bato em alguma coisa, chego empolgada. Mas é isso, Floss. Por que eu tô do seu lado hoje? O que significa? Temos convidado, né? Exatamente. Hoje falaremos com uma figura aqui incrível. A gente vai falar hoje, você que quer aprender como você ter um pitch, como você conversa com as pessoas que têm dinheiro para você conseguir captar investimento. E não só isso, tem muitos benefícios de você, só de criar o que você precisa dizer, de pensar no que você precisa dizer, você já vai entender mais sobre o seu negócio e nós falaremos sobre isso, né? Como conquistar investidores e conseguir capital para expandir aí o seu negócio. Mas antes de apresentar aqui o nosso queridíssimo, gostaria de agradecer demais Granatumcast sendo gravado aqui na sede do Granatum, em São Paulo. Então, gostaria de agradecer demais o Granatum Financeiro, que é o melhor software de gestão financeira da galáxia inteira. Se você ainda não experimentou, www.granato.com.br, experimenta lá por 7 dias, tenha contato com o atendimento, vê a maravilhosidade que ele pode fazer por você. E o Granatum apoia esta ideia para a gente criar este conteúdo maravilhoso para você, certo? Então, hoje, estamos aqui frente a frente com o nosso queridíssimo, já é uma pessoa que eu queria ter trazido aqui há muito tempo. Bom, eu quero que ele fale quem ele é, mas é uma referência. Eu costumo falar que eu passei os cabos da internet no Brasil, né? O nosso querido amigo hoje aqui, ele fez parte de toda essa trajetória aqui, né? Então, muito antes da internet ser do jeito que ela é hoje, muito antes do empreendedorismo digital ser o que ele é hoje, existiam figuras incríveis como o que está aqui à nossa frente hoje. Edson Mackenzie, muitíssimo obrigado pela presença. Seja bem-vindo, Edson. Nossa. Mac, né, também. Pode ser. Você prefere hambúrguer ou maquiagem? Maquiagem. Então pode ser Mac. Tá bom. Gente, que prazer estar aqui. Eu tava conversando aqui com o Flávio e com a Mickey, que eu usei lá em 2006, 2007, já conhecia a Granatum, já usava. E é muito legal estar com vocês aqui, né? E fico bem feliz da gente poder compartilhar esse assunto,
que até há poucos anos atrás a gestão financeira e dinheiro era um negócio que eram assuntos proibidos, assim, assuntos difíceis. E hoje as pessoas entendem que elas precisam falar disso e tá no dia a dia das pessoas. Então, estou muito grato de compartilhar e passar esse momento com vocês aqui. Bom demais. Excelente. Bom, a gente vai fazer um recorte, porque esse cara aqui, ele tem muita coisa pra falar. É muita história. É história demais pra falar. Seriam muitos episódios, muitas horas. A gente vai fazer um recorte específico, porque o Mac tem um livro, né? Que é o Pitch Perfeito. E ele falou, assim, a gente se cruzou em vários momentos aí nessa jornada, quando tudo era muito incipiente, a gente não tinha muita referência, né? Tudo vinha de fora. Então, os meetups, né? Os encontros que a gente tinha sobre empreendedorismo, o Mac sempre estava lá para dar esse tom, para dar o toque sobre como você pode criar um discurso, né? Criar uma narrativa para o seu negócio, para você falar com o investidor. Mas antes disso tudo, Mac, eu acho que é muito legal este conteúdo que a gente trata por aqui, trazer referência para as pessoas de onde vem, né? De onde vem o Mac, como surgiu o Mac, o que trouxe ele até aqui, qual é a experiência. E para quem conhece o YouTube, o Mac é o cara... o YouTube já existia, não, né? Não. O Mac um ano depois. É pré-YouTube. Ele tinha aqui uma plataforma que chamava Videolog. Então, lá muito tempo atrás. Mac, então, não vou falar por você, né? Eu quero que você fale. Então, antes de tudo, assim... quem é o Mac, na visão do Mac? Como que ele chega até aqui? Edson Mackenzie, como foi construída a sua trajetória até aqui? Por que tudo que você fala e tudo que você viveu foi importante até aqui? Caramba, eu acredito que... Eu acho que para todo mundo se definir é muito difícil, né? Mesmo eu sendo um cara de comunicação, começar a minha carreira em 94 como radialista... até para mim mesmo é um ato difícil da gente se definir, até porque quem se define se limita, e eu sou um cara que eu gosto de estudar. Existem várias novas palavras que a gente precisa usar, né? Uma delas é a palavra polímata, né? Então eu sou um cara muito polímata, eu gosto de estudar muitas coisas, e polímata é uma palavra bonita para curioso, então eu sempre fui muito curioso, eu sempre gostei de olhar e aprender múltiplas coisas. E quando eu comecei minha carreira como radialista, a internet comercial no Brasil começou... no ano seguinte, começou em 95. Então, foi quando a internet saiu das universidades e chegou no mercado como um todo. E eu sempre fui um cara muito apaixonado por tecnologia e inovação. Tudo que fosse... Até hoje, se tem botão, eu gosto de apertar e entender o que está acontecendo. Gostava de desmontar as coisas quando menino, então sempre fui muito curioso. Eu acho que essa é a minha principal característica. E minha mãe sempre foi uma pessoa que me estimulou muito a ser ousado. Então, acho que quando junta curiosidade e ousadia, traz para você uma perspectiva diferente. Long short story, abri uma produtora... então, comecei a trabalhar com rádio, depois abri uma produtora de áudio, que virou uma produtora de vídeo. E nesse processo, a gente identificou vários gaps do mercado. Eu e o Ariel Alexandre, que era meu sócio, na época, a gente teve a ideia de criar uma ferramenta que pudesse simplificar a parte de compartilhamento de vídeos. Hoje é muito simples, a gente está aqui gravando, vai botar no YouTube provavelmente, as pessoas estão vendo a gente. Mas para quem é da década de 80, sabe que para compartilhar um vídeo, você tinha que botar numa caixinha de plástico chamada fita cassete, botar num outro aparelho que até hoje nunca ninguém descobriu como é que programa aquilo. Então esse processo de compartilhar vídeo era muito difícil. Então a gente ficou com o Videolog por muito tempo. Novas plataformas surgiram, né, além do próprio YouTube, mas também nem foi a melhor. Que ano que foi isso, né? O Videolog ele nasceu em maio de 2004 e ele entrou no ar em fevereiro de 2005. Então a gente já estava quase um ano já em operacional. Mas nesse meio tempo surgiram outras plataformas, né? Vimeo, Metacaf, Dailymotion. Então várias outras empresas queriam fazer isso. A gente foi o primeiro do mundo, o primeiro da América Latina a ter vídeos em alta definição, o primeiro do mundo a trabalhar com comunidade, que hoje é muito normal. A gente está aqui produzindo para um canal digital, mas a gente passou pela convergência de mídias em 2004. Então, eu sempre fui muito estudioso nessa área e sempre gostei muito disso. Então, como eu tinha produtora de áudio e vídeo, a gente que mexe com áudio e vídeo, quem assiste sabe que você fica curioso por que microfone que é esse, que cabo que é esse, que braço é esse. Então, você tem todas essas coisas de tecnologia que você tem obrigado a mexer para você ter um resultado final. Então foi ótimo ajudar a fazer o kick-off da empresa até chegar onde chegou. Porém, eu sempre fui um cara... Eu acho que quando você começa a estudar muito, você se torna um cara muito crítico
E eu sou um profundo crítico, por exemplo, aos anglicismos, né? Então, kickoff, então pitch. Então, o nosso mercado ele acaba usando muitas terminologias em outras línguas. E eu sempre fui mais apaixonado pela cultura latina e gosto muito de filologia, que é esse ato de você estudar a sua própria língua. Então, o processo surgiu depois de um bom tempo, trabalhando com o Videolog, tentando fortalecer a comunidade. A gente acabou tomando a decisão de fechar a empresa em janeiro de 2015. De lá eu passei a trabalhar com consultoria, dando aula, workshop, palestra. Todo mundo que perde emprego fala e vai para o LinkedIn, não tem desempregado, né? Todo mundo consultor. Né? Então eu entrei... Eu acho que também tem uma lista de profissões que você pode fazer antes de passar fome, né? Então, coach, palestrante, consultor está no meio dessa galera, junto com prostituição. Mas isso a gente é um outro assunto. Então eu acabei trabalhando ali, fazendo essas coisas e trabalhei no Grupo Masters E-Commerce Brasil. Só saí de lá para trabalhar com um amigo meu gringo que queria abrir uma operação na América Latina de educação. O projeto acabou sendo vendido para o Google. Depois eu trabalhei na Bossa Nova Investimentos. Então fui o segundo contratado lá com o Kepler. Fiquei 2 anos lá, foi muito legal. Com a venda do BMG, eu acabei abrindo a minha própria consultoria. E a minha consultoria estava super funcionando bem. Quando foi em 2020, recebi o convite para ir trabalhar nos Estados Unidos. Então, passei toda a pandemia trabalhando com empresas gringas de investimento fora do Brasil para vir para cá. E aí agora meu contrato acabou no final do ano passado. Eu tomei a decisão de voltar a trabalhar com o Kepler porque é muito legal. Outro dia eu estava num evento com ele e aí uma pessoa me perguntou assim, nossa, cara, ele é isso mesmo? Ele é isso tudo mesmo que ele passa no palco? Eu falei, pô, desculpa, cara, não é não. Ele é muito melhor. Se pudesse conviver... Você ia saber o quão incrível ele é. E não é só ele, os filhos, a esposa, tudo. Conviver com a família é algo surreal, assim, para mim. Baita de um aprendizado. Então, estou trabalhando com ele e a gente está... Hoje eu estou nessa função de estruturar um family office, né, em uma nova operação, um fundo de participação. E uma das empresas que a gente investiu é a Nonstop Produções, que é um hub de soluções criativas e marketing de influência. A gente tem vários sócios lá, o Whindersson Nunes, o Joel J, o Janguier Diniz, então tem vários caras bem grandes como sócio. Então eu tô lá cuidando do marketing e inovação em projetos. Legal demais, cara. Mas vou pegar vários recortes, né? Baita história. Parece rápido, parecia curto, né? Fiz isso e aquilo e tal. O legal é o desdobramento, né? Onde chega aí a maturidade, onde nos leva, né? E é o reflexo. Para quem não conhece, o Kepler é João Kepler, né? Um dos grandes investidores. A Bossa Nova teve quantas investidas? Cara, a minha última contagem eram mais de 1.500 empresas investidas. Né? Eu entrei quando o Kepler resolveu juntar com o Pierre Schurman, que é da família Schurman. Sim. Cada um tinha lá 8, 9 empresas investidas e precisava organizar isso. Então, juntando o portfólio dos dois, deu lá 20 e pouquinhas empresas, 21, 22. E eu fiquei até a venda para o Banco BMG e hoje já tem mais de 1.500 empresas investidas. Então, ou seja, né? Manja nada aí sobre falar com o investidor. Estamos aprendendo. Manja nada. Legal. Quero pegar o recorte lá de trás, do Mac. É muito louco, né? Eu tava falando com o Jordão outro tempo aí, e aí ele falou assim, o que você fez para que deu errado? Eu falei, que deu errado o quê? O Granato. O que você fez para não ser um conta azul? Eu falei, ué, como assim? Eu nunca quis ser um conta azul, cara. Como deu errado? E o Videolog é num momento em que o vídeo começou a se tornar possível na internet e tal, né? E aí, queria só explorar um pouquinho esse lugar das decisões difíceis pra caramba, que é, pô, eu tenho um negócio com muito potencial, num momento em que parecia que todas as coisas vinham crescendo. De onde veio essa decisão, que não é fácil? Eu já fechei 2 empresas, já quebrei 2 empresas, né? E é sempre aquela coisa, principalmente quando a primeira foi muito mais dolorida, a segunda foi tranquila. Mas qual é esse momento, essa virada de chave e o que você acha que faltou nesse momento aí? Por que não deu certo, né? Você sabe que essa é uma pergunta recorrente que me ocorre, né? E quando eu entrei no fundo nos Estados Unidos, o meu chefe brincou comigo, me levou para... Eu falei para ele que eu ia pagar um jantar para ele se ele me contratasse. Aí a gente foi comer um burgão lá em Miami. Né? Era o que dava no momento. E aí foi a mesma pergunta que ele me fez, assim, na calada da noite, entre uma mordida e outra. Né? Cara, o que deu errado, cara? Por que vocês não são o YouTube?
Assim como devem falar pra você, né, lá por causa do Conta Azul. Aí eu acabei de morder, eu botei assim, cara, eu sou preto, gordo e favelado. Meu pai sempre foi pedreiro, minha mãe era trocadora de ônibus. Eu tô nos Estados Unidos, contratado por um fundo de investimento, ganhando em dólar, pagando jantar pra você. Me responde você o que deu errado. Tipo assim, cara. Exato. Tipo assim, tudo é perspectiva, né, Sim. cara? Então, assim, a gente tava numa época, e é muito engraçado que tudo que muitas pessoas que me conhecem, que convivem comigo, veem que tudo que eu falava acontecia um tempo depois. Então, assim, sempre fui esse cara que... Então, talvez eu puder falar alguma coisa que possa ter dado errado, foi o timing, né? E hoje eu acabei de falar isso aqui, né? Sobre o trabalho remoto, né? Tudo envolve cultura e contexto. Então, assim, eu tenho 2 grandes amigos, né? O André e o Bruno. Eles fundaram um negócio chamado Compra 3. Basicamente, eles trouxeram o termo compra coletiva para o Brasil. Então, e o grande modelo de negócio deles era cashback. Então, se você queria comprar uma TV, outras pessoas queriam comprar uma TV, ele montava grupos de compra. Todo mundo entrava lá, comprava no mesmo lugar, eles eram comissionados e eles compartilhavam o comissionamento com um monte de gente. Eles quebraram. 4 anos depois surgiu o Israel Selman com o Melius, e é esse gigante fazendo IPO do jeito que a gente está hoje. Então, assim, tipo, não tem muito, assim... Eu acho que a gente, no Brasil em especial, tem a tendência de querer elogiar o negócio dos outros em detrimento do nosso. A gente tem sempre a tendência de querer identificar um líder de mercado e todos os outros não prestam, né? Então, a gente aqui no Brasil, por exemplo, até poucos anos atrás, que a minha área é mídia e tecnologia, a gente tinha um fenômeno que era de 4, 5 famílias dominavam a comunicação do Brasil. Rádio, TV, jornal, e a gente achava que isso estava tudo bem. O único lugar no mundo que acontecia isso era na Inglaterra, cuja família real dominava também, assim, tinha uma emissora única que compartilhava com todo mundo. Eu já falava, gente, isso não existe. O mundo já não é mais assim. Em breve, todo mundo todo mundo quer ter os seus 10 minutos de fama, todo mundo vai ser seu próprio Roberto Marinho. E eu tenho um amigo, Gil Jardelli, que ele brincava comigo. O Mac é o próximo Roberto Marinho, porque ele é o dono de todos os canais. E hoje já é assim, cara. A gente está aqui produzindo para um canal digital. Todo mundo tem a capacidade de produção. Qualquer pessoa... Hoje você pode contratar um estagiário, que o seu estagiário deve ter aí 3, 4 mil pessoas nas suas redes sociais. É que a gente está com perspectivas de milhões de pessoas nas redes sociais e acha que 3, 4 mil é pouca gente. Mas, cara, 3, 4 mil pessoas, isso é o poder de influência de um vereador de uma cidade pequena. Sim. Então, a gente para de perceber essas perspectivas, né? Então a questão é, será que deu errado ou a gente que está avaliando pelas métricas estranhas, né? Excelente. Então, a Granatum está aí há mais de 13 anos no mercado, contratando gente, movimentando, pulsando. Ela pode não ser líder de mercado, tem outros referenciais. O Vini lá do Conta Azul, a gente falou agora há pouco de outras, o Gerencianet, tem muitas ferramentas. E nosso país também tem dimensões continentais. A gente tem 250 milhões de pessoas no país. E aí, já que a gente está... pouco tempo teve Dia dos Namorados, né? Então a gente vive num país de 250 milhões de pessoas e quase 100 milhões estão solteiras, assim, tipo... Ai, tocou uma música triste. Então, mas o que deu errado? O que deu errado para quase metade do país, né? Então, assim, tudo é relação de perspectiva. Então, a gente precisa entender que você... de novo, isso também não é um discurso de conformismo, não. Eu acredito que você precisa entender que existem locais e lugares e tudo... Como minha mãe falava, né? Sempre existe um chinelo furado para um pé descalço. Então, você tem o seu lugar e o que você faz naquilo. Essa coisa de você ter grandes grupos, conglomerados, lideranças, é uma coisa normal, isso acontece, mas existem seus espaços e suas outras coisas que podem acontecer também. Muito louco. Eu tenho repetido isso muitas vezes, principalmente nos últimos tempos, né? O modelo de sucesso. E eu falei sobre isso lá mesmo, né? E você já leu muito bem. Então, a gente tem... nossa própria dimensão hoje, a gente consegue reverberar em proporções enormes e está minimizando essa nossa potência, né? Eu tenho repetidamente falado sobre isso, cara. Então, qual que é o case de sucesso? A minha resposta pro Jordão sobre essa pergunta aí foi, como eu não tive sucesso? Cara, eu saio para jantar toda semana, eu e minha mulher, eu ando de skate com meu filho, eu brinco, eu jogo futebol com outro, deito no travesseiro e minha cabeça tá tranquila, né? Então, e aí eu acho que o próprio Jordão mudou, agora ele cura tudo. Totalmente. O próprio não é mais o mesmo. Eu não assim, tipo, eu tenho um novo amigo chamado Ricardo Jordão. Exatamente. Né? Ele me fez uma pergunta assim, ele falou assim, cara, de onde vem essa ideia de que eu era malvadão?
Falei, como assim, cara? Falando desse tom, inclusive, né? Tipo assim, assiste aí você, né? Pega uns Mas vídeos. porque a gente evolui, né? E tem Exato. isso. Só que eu acho que o que conecta a gente ao assunto de hoje é muito importante, né? Para eu chegar a essa resposta, eu tive uma mentoria de uma pessoa desconhecida. Que foi uma frase que me tocou. Que ele falou assim, eu tava nessa vibe e tava viajando. O Kepler era uma pessoa que falava muito e tal. E buscando investidor e fundo de VC e não sei o que e tal. Aquela loucura. Gastando mais tempo procurando dinheiro. Por quê? Pra crescer o meu negócio. Eu quero crescer meu negócio. Por quê? Não, porque você não vê lá fora o Zero, lá fora o Mint, Intuit. Eu chamo o Zero de cheiro. É o cheirinho. O cheiro. Excelente. Então, é um modelo perfeito. Se você seguir o Zero, você vai ver que eles estão ali no passo deles, né? Respeitando o que eles acreditam e pra mim demorou. E foi essa frase de, seu mercado vai sumir daqui a 20 anos, você acha? As pessoas vão deixar de transacionar dinheiro, as empresas vão deixar de transacionar valores, seja cripto, seja escambo. Uhum. Você vai deixar de controlar e precisar ter essa inteligência nos próximos 20 anos? Então por que você está com pressa? E aí você cria esse referencial em você mesmo. E nesse momento aí, eu até tinha viagens programadas e eu falei assim, realmente, eu tenho que olhar para dentro, né? Eu tenho que chegar aqui no meu lugar. E eu tinha um pitch, e eu tinha uma apresentação, e eu tinha o elevator, e eu tinha o pitch completo, e eu tinha o kit completo para falar com o fundo de investimento. E o que mudou na minha cabeça foi que, primeira coisa, até ali, eu tinha, e isso aí o Granato acho que já tinha uns 4 anos, a gente tinha se desenvolvido muito bem. E até ali, eu não tinha entendido que a nossa intenção era de, acima de tudo, respeitar os seres humanos que a gente se relacionava. Então, transformar as pessoas, as empresas que a gente atendia e internamente ninguém pirar. E isso a gente sempre foi o nosso discurso e ainda continua, nosso código de cultura começa assim, inclusive, tá muito relacionado com respeitar o ser humano, né? E o meu pitch é outro hoje, total. Então, eu não quero ser um unicórnio, eu posso ser um unicórnio, mas não é essa a meta. A sua linha de raciocínio, a gente já entrou numas conversas ali com essa galera que fica pilhando, não, que você tem que ser brave, tem que gritar, e tem que ser violento, e é isso mesmo, você tem que se posicionar de forma polêmica e tal. Você sempre foi muito racional, sempre se posicionou de um jeito muito humano. Aprendi com o Tim Maia. Racional. Sempre se posicionou de um jeito muito humano e trouxe essa camada que faz com que a gente baixe a ansiedade, né? Que a gente desenvolva o negócio. O segredo do pitch perfeito está nesse lugar, Mac? Engraçado que o Pitch Perfeito, eu nem acho que ele é o meu melhor livro. Eu tenho boas ideias de conteúdos que vou sair em breve, mas o Pitch Perfeito, ele não tem muito um segredo, ele tem um método, né? Porque o pitch, ele é uma forma rápida e impactante de prender a atenção da audiência ao contar a história de um negócio. E uma das coisas que eu falo isso aqui, você tem que ter um objetivo, né? Então, o segredo do pitch está contar a história do negócio. Às vezes você pode contar a história bonita, às vezes você pode contar a história feia, ou fazer como eu fiz agora na minha história, contar super rápida. A questão é como que eu construo a minha história de maneira que as outras pessoas mantenham o interesse sobre ela. Se eu usar o mesmo método nessa mesma frase que eu acabei de escrever, eu posso dizer que o pitch é uma forma de prender a atenção da audiência contando a história do meu negócio. Se eu aplicar de novo a mesma ferramenta, eu posso dizer que o pitch é uma forma de contar a história do meu negócio. Se eu aplicar de novo a mesma ferramenta do pitch, eu vou dizer que o pitch é a história do meu negócio. O que mais importa é o objetivo, aonde que eu quero chegar. A gente fala muito hoje na internet de influencer, de influência, né? Mas que raio é esse tal de influência? A influência basicamente é a comunicação com intenção. Então, se eu faço a minha comunicação de maneira intencional, aonde eu quero chegar em um lugar, às vezes a gente faz isso até de maneira no-brainer, né? sem pensar. Mas a gente aos poucos vai percebendo que quando a gente coloca uma intenção na nossa comunicação, a gente atinge algum lugar. Então, voltando ao nosso querido amigo Ricardo Jordão, ele deixou de ser Biz Revolution para ser Cura Tudo. Ele era um cara de vendas cura tudo e agora ele tá falando que, assim, tipo, o Jordão cura tudo. E é isso, entendeu? Então a cura tá em cima disso. A cura não tá só. E essa coisa que a gente vem hoje dizendo que
as empresas precisam dar lucro a todo custo, isso é uma coisa muito recente. Vem de Adam Smith para cá, que era um filósofo, que é considerado o pai da economia moderna. Porém, assim como a Bíblia, a economia moderna também ela não é percebida da melhor maneira. A gente passou os últimos 200 anos, as empresas querendo ser... A missão da empresa era ser a maior empresa do mundo. A gente sempre fala isso, ser a maior empresa. A gente sempre quer ser a maior. Será que isso funcionava no passado? Porque, voltando à questão da internet, no começo, de 95 para cá, no começo, entre 95 e 2005, era como se você tivesse descoberto um novo território, um novo terreno. Então a gente falava, construam que as pessoas virão, construam mais, construam maior, construam mais forte que as pessoas vão vir te visitar. Hoje o discurso não é mais esse. O discurso não é mais construir uma pessoa. Não adianta, tem gente construindo coisas gigantescas e não está chegando mais a lugar nenhum. A gente teve agora as palavras da moda, né? Os buzzwords estão crescendo. A gente ainda está em inteligência artificial, AI. Daqui a pouco vai voltar a realidade aumentada por conta de um fenômeno que é o óculos da Apple, enfim. A gente tem essas coisas. Então, hoje, se você não está presente... Até no começo de 2022, se você não estava no metaverso, a sua empresa ia morrer. A gente está aqui metade de 2023. Se a sua empresa está no metaverso, a sua empresa já morreu. E isso já aconteceu na época do Second Life, entendeu? E talvez esse fenômeno aconteça de novo. Então, o nosso papel, basicamente, não é só entender se a gente vai ser a maior empresa do mundo, mas como a gente pode ser a melhor empresa para o mundo. E que mundo é esse que eu estou falando? O primeiro mundo, aí vem na essência do conceito da palavra das empresas, que é melhorar a vida das pessoas que estão envolvidas diretamente com ela. A palavra francesa entrepreneur, né, que gerou do inglês do entrepreneur, que é empreendedor, significa aquele que media conflitos, é o mediador. Então é o entrepreneur. Então é aquele que está mediando diferentes conflitos, diferentes interesses. Então o objetivo era que todo mundo saísse bem. E hoje a gente vive numa economia moderna onde que a gente quer poucos ganhando muito, né? E em detrimento de outros menores. Isso acontece também no mercado de marketing digital com venda de curso. Todo mundo quer vender algum curso. Não, faturei 6 em 7, faturei não sei quanto, tô milionário. Só que, cara, tem um episódio da Caverna do Dragão que mexeu muito comigo, eu nunca esqueço, cara, que era quando o Mestre dos Magos deu o poder pro Eric, né, de fazer magia. E ele tava com muita sede, ele foi lá e fez uma magia para ter uma fonte de água para ele beber. E ele começou a beber aquela água ali e falou, viu, agora eu tenho o poder da magia, posso fazer o que eu quiser. Aí o Mestre dos Magos falou, mas você tá bebendo água aqui, essa água não nasceu do nada. Você tirou essa água de outro lugar. Então, se você tá bebendo água aqui fresca, porque tem um monte de gente em outro lugar que deveria estar bebendo e que não tá bebendo. Então, se você tá faturando milhões hoje, entregando vento, que a maioria das pessoas entregam vento, não estou dizendo que todo mundo quer, mas tem muita coisa legal, mas tem muita gente que entrega vento, você está tirando... Eu conheço várias pessoas que terminaram o casamento, perderam tudo, vendeu muita coisa, não conseguiram se gerenciar porque acreditaram no canto da sereia, no conto do vigário, né? Então, acho que tudo a gente precisa ter equilíbrio, né? E sobre essa coisa de quebrar e empreender, eu acreditava no passado, na minha época que era do Jordão Biz Revolution, que era insistir, persistir, resistir e saber desistir. E uma vez eu palestrei no Epicentro para o Jordão e eu mudei peguei o meu mesmo tweet de 2012, né? Eu risquei, criei assim, insistir, resistir, persistir, fiz assim, saber descansar e só depois desistir. Porque a gente tem a tendência de, quando a gente está muito cansado, de querer desistir. Tô correndo uma maratona, tô cansado, eu vou parar, porque eu não aguento mais. E não, se a gente está numa maratona, se a gente está muito cansado, a gente tem que aprender a descansar. Às vezes descansar na dor, descansar no sofrimento, descansar em problemas. Depois que você descansa, com a cabeça mais tranquila, você toma uma decisão. Se você vai desistir ou continuar insistindo e resistindo. Muito bom, cara. Excelente. Nossa, tô chocada. Tô aqui. Você achou que era só um rosto bonito, né? Não, a gente foi de muitos assuntos, assim, até Caverna do Dragão, eu estou enxergando de uma outra forma. Isso que eu não falei do He-Man ainda. E nem dos Thundercats. Tá bom, tá ótimo. Tô aqui pensando. Você
Fez a piada e eu acabei esquecendo. Pode continuar. Desculpa, não. Você começou dizendo que tava chocada. Chocada. Gente, calma. Uma Dúvida que eu fiquei. Com quantos anos você abriu o videolog? Você tinha quantos anos quando começou Eu tudo? comecei a empreender com 16 anos. Não, na verdade eu comecei a trabalhar com 14 para 15. Eu trabalhava desde antes, né? Minha mãe, enfim, morador de favela, você não tem muita escolha, né? Então meus pais tinham um boteco. Depois eu comecei a vender cocada na rua. Depois eu comecei a carregar bolsa de velhinha e entregar no final do destino. Então, eu pegava as Importante dizer. Eu pegava as bolsas no mercado e levava as horas em casa e deixava as velhinhas em casa. Então, elas me pagavam por isso. Vendi cocada, empada. Eu sempre fui um cara de vendas, né? Depois, eu comecei a trabalhar em rádio comunitária. Depois, rádio comunitária, eu também trabalhei em algumas emissoras. Virei radialista. Do rádio, minha primeira empresa eu abri com 18 anos. Hoje eu tô com 41, sei que não parece. Essa minha cara de Cauã Raymond. Abri minha primeira empresa com 18 anos. O Videolog eu tinha 23 anos quando eu abri o Videolog. Então foi em maio de 2004. É, super jovem, mas já tinha vivido várias muitas coisas. O contexto muda tudo, né? Capricorniano, né? Capricorniano nasce velho e morre criança. E você é aqueles velho babão que morre fazendo piada. Você é de que dia? 8 de janeiro. Eu e Elvis Presley. Eu sou de 17 de dezembro, eu sou Sagitário. É, você é meu inferno astral. A gente pode falar de astrologia se quiserem. Por favor, não. Eu falei que eu sou polímata, eu gosto de falar de tudo. E isso dá repertório também, né? Uma das coisas que eu acho interessante, assim, várias referências, eu gosto de falar muito sobre isso. A gente teve um papo esses dias aqui sobre produzir conteúdo mesmo, né, cara? É uma responsa que a gente tem. A gente não quer sentar aqui e só trazer pessoas e só falar ao vento, né? Porque o ChatGPT já tá fazendo isso, certo? De uma maneira excelente, inclusive. A gente quer sentar aqui e dar o melhor. E aí foi um debate esse, né? Parece que às vezes eu não entendo e não sei o quê. Eu falei, as referências elas estão em todos os lugares, né? Então você precisa ler, você precisa assistir. Não o tema, precisa ter repertório, porque vai ter referência em todas as camadas, né? Mas falando sobre essa segurança ou insegurança, né? Ou a sabedoria de saber desistir ou de estruturar melhor, linkando com o papo, né? Com a conversa. Você caminhou, então olha de onde o Mac vem, quanto ele construiu. Mano, baita jornada, puta história, né? Isso é o que eu costumo falar também. Eu era uma criança pobre no meio de uma classe média. Então eu conseguia pelo menos visualizar o que dava para ter. Isso tira a gente de um lugar e faz a gente... Esse contexto que vem de lá de trás faz a gente entender que precisa ter repertório e, principalmente, né? A gente tinha margem de erro muito pequena. E a minha história é muito parecida, assim, né? A nossa história é muito parecida. Isso faz você ficar mais atento e precisar ter mais embasamento sobre todas as coisas. Né? Você quer chutar o mais perto do gol possível, assim. Quais elementos que você acha, Mac, que são importantes? E eu tô fazendo essa pergunta totalmente enviesada, porque estamos dentro do Granatum aqui. Só que é uma coisa que de verdade mudou a minha vida, ter essa compreensão sobre dinheiro, né? Sobre investimento, retorno de investimento e tal. Além do financeiro, quais são os elementos que você acha que são importantes para quem tá ouvindo a gente aqui, que trabalha no negócio, que tem um negócio, para tomar decisões difíceis, né? Então, ao fazer um investimento, ao desistir, ao persistir ou o momento de descansar? O que eu observo? Para tentar... É uma pergunta que exigiria mais tempo para responder, mas eu acho que eu posso resumir em coerência e consciência, tá? Então a questão é assim, o nosso conteúdo hoje, ele impacta pessoas de diversas consciências diferentes. Então tem gente que é coerente à sua inconsciência. Então, o que, por exemplo, para muitas pessoas... gastar todos os dias R$50 em um almoço é caro. Então, na cabeça delas, elas têm que ser coerentes à sua consciência de que elas não têm essa grana para gastar. Porém, existe uma parcela da nossa sociedade que gastar R$1.000 em um almoço, né, por pessoa, é algo factível e normal. Então, essas pessoas também são conscientes da sua coerência financeira. O que não pode é você ser incoerente com a sua consciência. Ou seja, se você sabe que gastar mais do que R$50 no seu almoço é incoerente com a sua realidade financeira, significa que você vai ter um problema lá na frente. Então,
ir para outra. Então você precisa sempre ser consciente com a sua coerência. O problema é quando a gente quer ser inconsciente com a nossa coerência, ou então consciente com a nossa incoerência. Então é só essa visão geral. E trazendo uma resposta mais precisa para isso, para a gente poder seguir, andar, falar de outras coisas, eu acho que a principal informação é que ninguém fica rico gastando como rico, nem os próprios ricos, né? Então, as pessoas que eu conheço que mais têm grana, elas não agem ou gastam como se elas tivessem grana. Elas se preparam, se organizam para momentos específicos fazer uma, vamos chamar como a comunidade, fazer uma graça. Mas isso é um ponto fora da curva planejado e chega lá. Então, eu acho que esse é o ponto. Coerência e consciência. E se você está buscando chegar em algum lugar, você não pode gastar como rico para você se tornar rico. Você só se torna rico agindo de uma outra maneira, consciente com a sua coerência. Muito bom, cara. Quando vocês vão fazer a avaliação, né, persistindo nesse lugar aí do investimento, vocês observam isso em quem está pedindo um investimento? Você olha para isso? Eu olho porque assim, existem várias formas de você analisar um investidor, né? Então, primeiro, sobre os tipos de investidor, né? A gente tem, já entendendo que o investidor de startup é aquele cara que passou por todos os estágios do investimento e hoje ele já tem a consciência que se ele botar mais do que 250 mil reais no seu CPF, ele tem um risco de perder aquele dinheiro, né? Então a gente tem que entender isso. E também tendo a consciência que a pessoa que investe em startup, ela está investindo de 5% a 10% do seu patrimônio. Isso, vai dar pouco dinheiro, mas se for da Michelle, vai dar aí 10, 20 milhões. Com certeza. 5 a 10%. Glória ao Senhor. Vamos criar isso aí. Então, assim, quando você tem aí uma pessoa, 5 a 10% do seu patrimônio passa da casa do 1 milhão, então, quer dizer, 5 a 10% é uma quantidade de dinheiro que você tem que você pode perder. Porque o investimento numa startup, ele é um investimento de altíssimo risco. Ou seja, você vai investir, você tem uma capacidade muito grande de perder todo o seu dinheiro. Então, se você perde de 5 a 10%, não vai afetar todas as outras coisas que você tem. Então, a gente precisa entrar nesse lugar. Como que você minimiza esses riscos? Ponto número 1, aportando em grupos, em pools, com outras pessoas que têm mais experiência. No meu caso, eu vivo hoje num lugar de analista de investimentos. Então, meu trabalho é entender se aquele negócio vai crescer ou não. Então, a primeira coisa que eu avalio é a visão de futuro do empreendedor. Ele pode estar olhando uma coisa pequenininha aqui agora, ele pode estar fazendo uma coisa bem pequenininha, mas existe uma coisa chamada serendipidade, que basicamente eu chamo de atirar no que vê e acertar no que não vê. Então, ele está fazendo um negócio bem pequenininho hoje, mas quando eu olho para aquilo, com quanto track record que eu tenho, eu vejo que aquilo pode ser gigantesco lá na frente. Então, essa é a minha primeira visão a longo prazo. A segunda coisa, eu peço para ele me explicar o que vai fazer dele um unicórnio. Muitas vezes ele pode até não ter essa resposta, mas o processo, o raciocínio mental que ele tem para chegar lá, me ajuda a entender se ele vai chegar, quanto que ele vai chegar e quanto que ele pode movimentar de dinheiro até lá na frente. Porque nem sempre você precisa de um unicórnio, você precisa de camelos, cavalos e lá na The Venture City a gente chamava de iguanas, né? A gente precisava de mais iguanas, né? Porque muitas em muitos lugares que a gente vai chegando por aí. Então a gente precisa entender esse fluxo de raciocínio. E muitas vezes, de novo, aquela coisa da liderança, a gente tem empreendedores no Brasil que estão olhando mais do mesmo. Então a gente teve aqui o fenômeno das cachorro-quente Natal, né? Depois a gente teve o fenômeno das sorveterias com base de iogurte. Sim. Depois a gente teve o fenômeno das paleterias italianas, né? E assim sucessivamente. Então eu vejo que muitas vezes as pessoas elas estão olhando para líderes de mercado e elas querem replicar aquilo. O Uber de não sei o quê, sabe? Então elas querem olhar para esse modelo. E não é assim. Você precisa ter uma visão de futuro que te ajude a perceber aonde você vai atingir e qual é o impacto final que você vai chegar lá na frente. E vocês falaram bastante sobre se tornar unicórnio. Uhum. É um termo que se usa bastante. Assim, o que é se tornar um unicórnio? Empresas que são avaliadas em mais de $1 bi, né? Isso. Como que diz? Maquiaram. Isso é $1 bi já estão falando que são unicórnio, né? Mas é isso. É empresa avaliada nisso, né? Que tem a ver com essa visão de se tornar uma coisa muito grande. Agora, posso trazer um dado em relação a isso? Lógico, deve. E é um dado importante que, assim, a gente vive num mercado muito glamouroso, né? Como cheio de buzzwords e English, e meetups, a gente sempre summits, a gente vive muito glamouroso.
Então, quando a gente traz para esse lugar de uma empresa... Quando eu comecei a estudar os unicórnios, né, 2018, a gente não tinha 0 unicórnios no Brasil. A gente abre o ano de 2019 e já em 6 meses a gente passa a ter 7 unicórnios no Brasil. Empresas com valoração de 1 bi. Hoje o Brasil tem 29 empresas com esse título de unicórnios, né? Então, iFood, Arco Educação, 99. Então, são empresas que atingiram esse patamar de valer mais de 1 bi de dólar, que é muito legal. Isso coloca o Brasil numa frente global com muitos unicórnios. Até que ninguém contesta. Porém, uma vez eu fui fazer um recorte, eu fiz muito trabalho no Paraná, eu fiz um recorte de quantas cooperativas existiam no Paraná com mais de 1 bi de ativos. Só eu contei 42. Então, quer dizer, olha o que eu estou te falando. O Brasil ele está em evidência no mercado global porque ele tem 29 empresas unicórnios hoje. Quando eu faço um recorte só em um estado do sul do Brasil, eu encontro 29 cooperativas com mais dinheiro do que os nossos unicórnios. Então, o que a gente quero dizer para vocês é o seguinte, tem muita padaria que fatura infinitamente mais do que muita startup. Porém, é muito mais glamuroso você dizer que empreende numa startup do que você dizer que empreende numa padaria. Então, a gente também precisa fazer esse equilíbrio entre essas duas coisas. Sim. Excelente. Excelente. Esse é o ponto, né? E eu falo repetidamente aqui no podcast que é observe-se, né? Então, estabelece, você falou uma coisa muito interessante que você olha para a meta ali do empreendedor, né? Para o objetivo do empreendedor. Às vezes o empreendedor nem está vendo e você já consegue entender que aquilo vai ficar enorme e tal. E eu falo repetidas vezes aqui que você tem que olhar sempre para o seu negócio. Então, você precisa ficar atento, né? Tem um mega supermercado ali que comprou uma rede enorme. Se você desse mercado, você tem que olhar e tal. Mas você precisa estabelecer as metas em relação ao seu próprio negócio, né? É o contrário, que se eu quiser ter uma paleteria mexicana, eu vou atrás de uma franquia, né? Eu vou atrás de um negócio já consolidado para simplesmente replicar. Se eu quiser criar um negócio do nada, eu gosto sempre de bater nessa tecla de que você precisa observar o seu ponto. Quando você olha para esse investidor e você vê o plano dele, o que você vê em relação ao que é importante ter planejado? Então, dica prática aqui para alguém que quer começar a falar com o investidor ou até antes, cara. Porque a gente fala para muitas pessoas que, assim como eu lá atrás, olhava e falava assim, não, acho que eu nem consigo começar um diálogo com com um VC ou com um angel ou com um investidor anjo. O que eu preciso ter observado ou escrito ali, ou o dado à minha mão para sentar com o Mac e falar assim, Mac, preciso de 100 mil reais aqui para o meu negócio. Tem um cara chamado Ash Maurya que ele fala que qualquer negócio que sobreviver a 5 porquês, ele é um bom negócio. Então, você precisa sempre se questionar muito. E aí, por questionar, o ponto inicial se você está indo para uma captação de investimento, você precisa tirar da sua cabeça que você está indo pedir dinheiro. Porque se você vai pedir dinheiro, a capacidade de outra pessoa te dizer não é muito grande. Então, você precisa ir propor um negócio. E se eu estou propondo um negócio para você, eu preciso ter 2 coisas muito claras na minha cabeça. O que eu estou te ofertando, o que eu preciso obviamente, o que eu preciso de você, né? E o que você ganha com isso. Então, o que eu estou te ofertando e como que a gente vai ganhar dinheiro junto com isso. Então, essa tem que ser a cabeça de quem está indo captar investimento. Excelente. Quando a gente pensa assim, eu como investidor, do outro lado da mesa, o que eu avalio? A gente tem coisas na época da televisão, das novelas, que falavam que você precisa ter 51% da empresa para você ser dono dela e ter poder. E, na verdade, esse número está errado. Se você tem qualquer sócio com mais do que 25%, esse sócio já pode te trazer muita dor de cabeça. Sim. Então, o número não é 51, o número é 75. Então, o máximo, né, que tem que ter de controle da empresa. Outra coisa em relação ao controle é que as novelas botaram na nossa cabeça que você precisa ter uma coisa chamada break-even, ponto de equilíbrio. Né? Você precisa ter a quantidade de dinheiro que entra, precisa ser no mínimo igual à quantidade de dinheiro que sai. Só que o que a gente não fala em relação a isso? Você tem uma trajetória, você teve um tempo até chegar ali. Então, se eu levei 12 meses para começar a faturar uma quantidade de dinheiro que no mínimo é igual, empata
com o que eu tô gastando naquele momento, significa que eu tenho 12 meses de lastro de prejuízo que eu preciso cumprir a longo prazo. Então, o ponto aqui não é o break-even. O ponto aqui é quanto de dinheiro você consegue guardar a ponto de que, se você parar de faturar absolutamente agora, quanto tempo você consegue sobreviver? E aí a gente chama esse termo de runaway. Igual quando a gente tem a nossa reserva de emergência em casa, quer dizer, eu tenho meu fundo de garantia, tenho meus investimentos, se eu cair e quebrar o braço hoje e não puder mais trabalhar, quanto tempo eu consigo sobreviver? Então, do mesmo jeito que os especialistas falam que você precisa ter 3 meses, 6 meses de dinheiro guardado para você viver, a mesma coisa são as empresas. Então, se você parar de faturar, e isso acontece, e é normal numa empresa alguma coisa acontecer e você ser proibida de vender. Sim. Então, você precisa guardar um runaway, quer dizer, quanto tempo de corrida você tem para caso dê todos os problemas na sua empresa para que você consiga sobreviver. E um ponto que eu gosto muito de analisar é uma coisa que nos Estados Unidos a gente chama de Quick Ratio, que é basicamente uma conta em que a gente faz para entender e identificar qual que é o seu coeficiente de crescimento. Então, ou seja, como que eu posso chegar a uma conta básica aqui, rápida, para a gente falar aqui? Se eu tenho hoje por exemplo, uma empresa que eu vendo uma assinatura. Então, sei lá, eu tenho uma empresa de telefonia, né? Então eu vendo a assinatura de meu plano mensal lá do meu telefone. Como que eu faço uma análise de crescimento desse cara? Então quantos novos planos eu consigo vender por mês? Mais quantos planos eu consigo reverter o cancelamento? Ou pegar pessoas que já cancelaram e fazer elas voltarem, ou então evitar o cancelamento, dividido pela quantidade de cancelamentos que eu tenho por mês. Então vamos lá, fazer uma conta rápida aqui em números redondos. Se eu consigo botar 5 novos clientes para dentro todos os dias, mais 5 clientes eu consigo evitar de cancelar, dividido por 2 cancelamentos que eu não consigo evitar, eu tenho um coeficiente 5. Então 5 mais 5, 10, dividido por 2, 5. Então, meu coeficiente de crescimento é 5. Então, eu cresço num coeficiente de 5 todos os meses. Porém, se eu tenho todos os meses 5 novos clientes e eu consigo recuperar 5 mais 5 novos clientes de cancelamento ou evitar cancelamento, e eu tenho 10 novos cancelamentos todos os meses, eu tenho 10 dividido por 10. Então, o meu coeficiente de crescimento é 0. Então, assim, ou 1, por exemplo, né? Nesse caso, 1. Então, 10 por 10 dá 1. Então, o meu coeficiente de crescimento é 1. Então, quanto menor é esse dado, menor é a minha taxa de crescimento. Não, Mike, tá difícil entender. Como é que eu posso entender isso mais fácil? Vamos lembrar do coronavírus, né? Então, todos os meses a gente fazia aquela contagem. Fazer a média das últimas 2 semanas, mais a média de novos quadros dividido por morte. Então, a gente consegue entender qual que era a taxa de crescimento do coronavírus. É a mesma coisa. Você precisa fazer isso com a capacidade financeira. Se você lembrar dos gráficos do coronavírus, você consegue entender qual que é a taxa de crescimento e como você tem que fazer isso todos os meses para você entender qual que é o teu ritmo de crescimento. Show de bola. Ou seja, né, uma empresa desorganizada, uma empresa sem muita informação, tem pouquíssima chance de conseguir investimento. Ela não tem governança. Eu tô chegando para você, Mac, meu negócio aqui tá no prejuízo ainda, eu acredito bastante na minha ideia, ainda tô investindo, só que tá acabando o meu dinheiro de investimento aqui, ainda tô longe do break-even, precisando de dinheiro para rodar esse negócio. A chance é alta ou baixa de eu conseguir? Eu vou te fazer uma pergunta do seguinte, o que você está fazendo para poder aumentar a base de novos clientes? Você vai me responder. Agora, o que você está fazendo para diminuir a sua taxa de cancelamento? Você vai me responder. Quantos cancelamentos você tem todos os meses? Aí eu vou chegar nesse número que eu estou te falando. Você pode ter um negócio deficitário, não tem problema nenhum. Mas se eu consigo entender a quantidade de novos clientes que você consegue botar para dentro, mais a quantidade de clientes que você consegue recuperar, dividido pela sua taxa de perda todos os meses, do seu churn, eu consigo chegar nesse mesmo número de coeficiente. Então, para chegar no crescimento... Presta atenção aí, ser humaninho. Tem que estar organizado. Aula de matemática em vídeo. Tem que estar organizado, ter respostas, né? E o lugar que o Granato mora aí é essa história, né? Os relatórios estão lá, você pode consultar isso lá e a hora que você vai sentar para responder essas questões, as respostas estão todas lá, né? O aspecto financeiro do negócio
é o aspecto mais importante? Acredito que os números, eles falam, né? Então, eu sou o tipo de cara que vejo poesia nos números. Então, assim, os números, eles traduzem. E eu aprendi isso com o Bernardinho, né? O Bernardinho, uma vez, eu assisti uma palestra dele na Escola Superior de Guerra, ele falando, ele tinha acabado de voltar do Japão, a seleção de vôlei tinha ganho lá. Ele é o Tandy, melhor do mundo, não sei aonde. Quando ele bate na bola, a bola bate no chão, vale 2 pontos. Se esse cara aqui na frente bater a bola lá e a bola bater do outro lado no chão, vai valer igual 2 pontos. Então, o que importa é o resultado final. Então, se a gente não tem essa visão do resultado, você pode fazer uma empresa linda, maravilhosa, isso aqui e tal, mas se ela, no final das contas, não tem resultado, você não está evoluindo. E tem um outro provérbio muito interessante, que é assim, não adianta você amarrar o seu camelo e não pedir para Alá proteger. Também não adianta você pedir para Alá proteger e não amarrar o seu camelo. Você precisa amarrar o seu camelo e pedir para Alá proteger. São as duas coisas juntas. E mais E. É a mesma coisa que a gente está falando aqui. Então, a gente precisa, hoje, ter uma empresa legal, com uma cultura legal, com uma marca legal, com um marketing legal e dando resultado. Se você está fazendo todo esse mise-en-scène aqui e isso não está gerando resultado, você precisa mudar alguma coisa para gerar algum resultado. Agora, se a sua empresa só dá resultado, mas as pessoas estão extremamente estressadas e chateadas e não estão chegando, você também está fazendo alguma coisa errada. Então, as duas coisas precisam andar em equilíbrio para que você entenda o ritmo de crescimento. Show de bola. Muito bom. Posso? Pode continuar, tô aqui. Tá. Não, tô... A Michelle não gostou de mim. Não, pelo contrário. Não. Desculpa, Michelle. Eu tô igual no episódio da Magá. Eu tô aqui ouvindo e refletindo, assim, muito... Tô chocada, pode continuar, posso. Não, uma coisa que eu penso, só falando assim um pouquinho pode sobre... continuar, só que não. Só eu tava pensando. Que às vezes você falou isso muito... Esse mundo do marketing, acho que principalmente, né? A gente fala bastante sobre termos em inglês, assim, às vezes acaba afastando. Essa questão até do pitch mesmo. As pessoas... Você não entende muito bem o que significa, né? O que é esse momento, assim. E aí eu tava pensando no Shark Tank, que é um programa que é mais ou menos isso. As pessoas vão ali pra buscar investidores, né? Buscar recurso pros negócios dele. E hoje já tem no Brasil... Acho que o Joel J tá nessa temporada, se eu não me engano. Tá sim. Tá nessa temporada. E me vem essa imagem na cabeça, assim, desse momento dos investidores estarem ali vendendo a sua ideia e tentando buscar esses investidores, essas pessoas pra entrar no negócio deles. Basicamente é isso, assim, para as pessoas buscarem essa referência do pitch. Aquele momento é o pitch. Aquele na verdade, o pitch é tudo que você fala para você tentar imputar uma ideia na cabeça do outro. Então, geralmente o pitch de vendas. Você entra numa loja, a pessoa te dá bom dia, e você quer ver algo mais, então ela tem que contar uma história ali e falar, nossa, a roupa ficou linda e você vai ficar ótima com esse cinto. Isso também é um pitch. Né? A palavra pitch, ela tem várias origens. Então, ela tem desde a origem do Alicia Keys, quando ele quis demonstrar um novo freio da velocidade da queda do elevador, até, por exemplo, aquele lançamento do beisebol, quando você vai lançar a bola, aquilo também, esse movimento a gente chama de pitch. Quando você está no futebol e você chuta a bola a gol, aquilo também é um pitch, que você está chutando para atingir um objetivo. Então, você tem que ter um objetivo no que você está fazendo. Programas como Shark Tank, que é um programa de entretenimento, eles não são o melhor objetivo para educar as pessoas. Porém, eles têm um papel muito bom, que é jogar para o mainstream, jogar para a população em geral, termos em inglês, e para que as pessoas comecem a entender como isso funciona. E aí o objetivo ali é que pessoas que tenham ideias e estão acreditando, estão na sua corrida para fazer aquele negócio andar, encontrem pessoas bastante experientes que possam dar dicas e até botar dinheiro para que você possa atingir esse objetivo. Mas aí entra toda aquela coisa que eu falei, não adianta só você pegar dinheiro, porque eu aprendi isso muito novo também, né? Muito dinheiro e testosterona pode não dar muito certo. Então, na sua vida. Então, você precisa ter sim uma quantidade de dinheiro que te ajude a atingir seu objetivo, mas que número é esse? Quanto de dinheiro eu preciso botar minha empresa de pé? Eu ia fazer essa pergunta. O dinheiro atrapalha? Essa era a minha pergunta, tem a ver com isso. Se você não sabe lidar com... Dinheiro é uma energia. Se você não sabe lidar com ele, com certeza ele vai te atrapalhar. Então, a resposta basicamente para essa pergunta é quanto de dinheiro você precisa... Por exemplo, a primeira pergunta que eu faço para as pessoas que estão criando as ideias agora, assim, qual que é a estrutura necessária para que você possa ter a estrutura perfeita?
Ah, eu quero ter escritório, não quero ter escritório, eu quero ter funcionário, eu não quero ter funcionário, eu quero... Enfim, você monta lá o teu mundo perfeito. Qual que é o meu mundo perfeito? Ah, o meu mundo perfeito vai custar 100 mil reais por mês. Beleza. Lembrando que você tem a estrutura perfeita, o mundo perfeito, a equipe perfeita, em quanto tempo essa perfeição toda vai começar a dar dinheiro? Ah, se todo mundo perfeito, a gente fizer tudo direitinho, em 1 ano a gente começa a dar dinheiro. Então, em 12 meses, a gente começa a dar dinheiro, tá? Então, depois de 12 meses, quanto que é que você vai começar a faturar? Nossa, se eu tiver um mundo perfeito, eu vou levar 12 meses trabalhando com essa equipe, eu vou começar faturando 10 mil reais e depois eu vou ter uma taxa de crescimento de 20% ao mês. Então, depois de 1 ano, no 13º mês eu vou faturar 10 mil, no 14º mês eu vou faturar 12 mil, né? No 15º mês eu vou faturar 12 mais 2.400, 14.400 e assim sucessivamente. Então, legal. Então, se a gente fizer essa conta, em quanto tempo você vai atingir o tal do break-even point? Vamos chutar que seja 18 meses. Então, você vai gastar 1,8 milhão de reais para que você possa faturar o seu primeiro 100 mil reais. Então, significa que você tem um gap ali de 1,7 milhão de reais. Quer dizer, então você levou 18 meses para faturar 100 mil reais, né, teoricamente nessa taxa de crescimento. Então, você tem todo o seu passivo para trás ali, que é 1,7 milhão de reais. Quanto de dinheiro você precisa? Você precisa de 1,7 milhão de reais, que é todo o dinheiro que você precisa gastar até você faturar o seu primeiro 100 mil reais para você bater o seu break-even. Em quanto tempo você vai conseguir faturar esse 1,7 milhão de reais que você falou? Não, se eu consigo bater 100 mil reais no meu 18º mês, com uma nova taxa de 20%, com essa taxa de 20% ao mês de crescimento, no segundo mês eu vou faturar 120 mil. No meu terceiro mês eu vou faturar 144 mil e assim sucessivamente. Então esse excesso, então com 24 meses você consegue recuperar mais um pedaço ali. Então o que você precisa de dinheiro é justamente nos teus ciclos de fechamento, que pode ser de 6 ou de 12 meses, a diferença entre o que você já gastou e quanto que você está ganhando naquele momento. Excelente. Mais aula de matemática. Não, é excelente porque essas cifras, né, Mac? A gente tá falando de um exemplo. Você deu um exemplo aqui que pode ser qualquer tipo de... Não um negócio enorme. E aí a gente está falando de 1,8 milhão na largada. Então, ou você tem isso no seu bolso, ou você vai precisar de um investidor. E a gente vê na mídia direto aí, fulano de tal recebeu 1,2 milhão, 2 milhões e tal. Só para você aí, ser humaninho, ter ideia de que esse investimento vai precisar, ou você vai precisar ter no seu bolso, ou você vai precisar levantar para sair, começar a partir do zero. Né? E aí a gente está falando de lucratividade de quem investe, que é o que o investidor olha, né, no final das contas e tal. Eu estava falando com o Alan, quando a Farm recebeu 2 milhões, eu acho que foi lá a aceleradora, ele falou assim, cara, o pessoal saiu na mídia, o pessoal acha que eu estou nadando em dinheiro, mas não, eu estou segurando minha operação por 13 meses, né? Então é muito bom ter essa noção, é muito bom ter o financeiro controlado, ter essa noção financeira, essa visão financeira, aulas de finanças com o Mac aqui, mas a gente fala isso repetidamente aqui, é muito importante a gente trazer esse nível de consciência para o negócio, e independente do tamanho, né, Mac? Porque a gente que quando é funcionário, e a gente está acostumado a receber salário, a gente está acostumado a viver com a nossa vida. A gente vive num país onde 7% das pessoas ganham mais do que 10 mil reais. 3% das pessoas ganham mais do que 15 mil reais. 1% das pessoas ganha mais do que 30 mil reais. Né? Então, os números têm que ser assim. Então, uma família de classe média hoje ganha, em média, entre 5 e 10 mil reais. Vamos botar assim, né? Vamos botar de 10 mil reais para fazer uma conta redonda. Então, quando a gente fala 100 mil reais por mês, você acha que é muito dinheiro. Mas se você contrata 5 pessoas, 6 pessoas, cada uma ganhando 5 mil reais, só que já gastou 30 pau. E essas pessoas, você precisa ter um cálculo de imposto em cima disso aqui. Então, se você tem 5 pessoas, cada uma ganhando 5 mil reais, e você tem que fazer um planejamento de longo prazo, você precisa botar aí 2,2 em cima de cada pessoa. Então, o que teoricamente era 30 já virou 60, né? Você precisa botar mais aqui custos operacionais, escritório, alimentação, investimento de publicidade, material de escritório, água, café. Então, você tem que botar mais 20% em cima disso aqui. Então, a gente está falando aqui de 60 mil mais 12 mil. Então, vai para 72. Aí você tem uma sobra de 28. Você tem que ter uma retirada de imposto aqui, que é muito importante de outras operações, coisas que você vai comprar.
Então você vai ter mais 15, 20 mil para você poder gerar. Então 100 mil reais hoje é um tiro para um escritório pequeno, bem pequeno ainda, não é nem muita coisa. Está falando de 5 pessoas trabalhando numa sala para fazer alguma coisa acontecer. Então, ganhando, cada uma delas ganhando 5 mil reais. Entendeu? É esse o ponto que a gente está falando aqui. Sim. Então, não é muito dinheiro, né? É porque quando a gente olha aquilo, né? Consciência e coerência. Quando a gente olha na nossa perspectiva de funcionário, a gente acha que é muito dinheiro, mas quando a gente olha numa perspectiva de líder e de gestor, a gente percebe que não é muito dinheiro. E um outro grande problema que acontece é o empreendedor achar que o dinheiro da empresa é dele. Eu não estou nem falando só de misturar dinheiro, não, de dinheiro pessoa física e jurídica. A questão toda é empresas ricas, né, funcionários bem de vida e sócios pobres, assim. Você tem que viver como um pobre, não tem jeito. Mesmo se você for sócio da empresa. Porque você tem que aprender a ver 3, 4 degraus abaixo do que você ganha. Senão, não vai sobrar dinheiro. Basicamente, é isso, assim. É isso. Exatamente. Excelente. Bom demais. Bom demais. A gente fala muito sobre isso. Então, olha a dimensão do negócio. Quantos negócios como esse aqui a gente está falando, né? Aqui no Brasil, acho que a grandíssima maioria. E aí, ter essa noção de perspectiva é muito importante. Na visão do funcionário é isso, né? Nossa, é muito dinheiro entrando, é muito dinheiro sendo investido e tal. Mas eu acho que ter essa consciência ajuda até o engajamento do próprio funcionário, né? Nos negócios. Então, fica atento. A gente fala muito também para quem trabalha no financeiro e tal. E é engraçado, assim, a gente está tentando transformar esse mercado aqui, inclusive dos profissionais de finanças, né? Porque existe uma qualificação técnica, mas essa ajuda, né, esse papo que a gente tem aqui, que os empreendedores às vezes não têm uma rede que acessa, poderia ser distribuída entre a própria equipe, o próprio time dele ali, que trabalha no financeiro, que às vezes é só tecnicamente habilitado para operar o Granato e fazer os lançamentos. Mas não, né, fazer esse tipo de análise, esse tipo de previsão. E uma coisa que você falou que é muito importante, mentalidade de quem empreende. A gente fazia analogia, na época do Granato, o carro da moda era o Fusion. Então aí a gente falava assim, não adianta você fazer uma venda aí, comprar o Fusion e o mês que vem você não tenha Eu falava que era um Corolla. Aí. Que eu falava que eu queimo um Corolla de folha de pagamento todo mês. Entendeu? Não, são cifras muito loucas. Quando você entra, quando você põe o pé na lama mesmo como empreendedor, eu lembro a primeira vez que a gente teve uma folha de pagamento que superou $500 mil, eu falei, eu fiquei 3 dias sem dormir, assim, eu falei, cara, agora que caiu minha ficha, né? Mas é isso, né? É lidar com com essas cifras enormes o tempo inteiro e mais do que isso, viver ali com a mentalidade, tipo, um passo sempre atrás e mais do que isso, planejar o seu negócio, fazer esses fundos de reserva, né? O cash runaway, guardar ali o dinheiro que seja suficiente para você sobreviver por um período, fazer os seus fundos de pagamento de rescisão, de férias, de 13º, todos esses planejamentos que são triviais demais para a gente que trabalha nesse dia a dia aqui, mas que é escasso de se ver, cara. É engraçado isso. E o que você gera, por exemplo, se você consegue, se por lei você tem que pagar o teu funcionário até o 10º dia útil, por exemplo, ou até o 5º dia útil, se você paga o cara no 1º dia útil, você muda a perspectiva dele. Ele fala assim, nossa, eu tô numa empresa aqui. E não tem nada mais do que obrigação, pagar o salário da pessoa, porque ela tá trabalhando para aquilo, Esse né? dinheiro não é do empreendedor. Isso, É o que eu falo, né? Quando você sela um acordo, o imposto que você tem que recolher, as férias, todos os direitos e os benefícios que a gente acordou, não é uma coisa que eu não tô te fazendo um favor. Do mesmo jeito que não é uma troca de favores, é um acordo comercial. Eu gosto de falar sobre isso. Né? Então, quando a gente tá tratando com dinheiro, que é outro aspecto. Quando a gente fala o ambiente tem que ser legal, tem que ser humano, então a gente está falando da camada humana da relação, né? Então, aspectos exatos e lógicos, cuide disso daí, ser humaninho que nos ouve, olhe para o seu fluxo de caixa, organize suas finanças, determine um objetivo, aí, um lugar para onde você quer ir, organize, né, no passo a passo do MEC aqui, os pontos importantes, faça a sua operação ser coerente, seja consciente com a sua operação, né? Tenha uma operação coerente e seja consciente, olhando para os números, olhando para o seu futuro. E mais do que tudo,
compare-se com relação a você, né? Objetive você ser melhor no próximo período, nos próximos tempos aí. Certo? Certíssimo. É isso. Bom, eu adorei, gostei demais aqui do... Fugimos da pauta. A Michelle não gostou de mim. Não, é que na verdade... Ela não foi com a minha cara. Mentira. Não, fui sim. É que eu acho que às vezes... Não sei, eu tenho essa impressão. Às vezes quando a gente cruza com algumas pessoas no nosso caminho, assim, você fica assistindo só uma pessoa que gosta de falar, mas eu sei ouvir muito bem e... Tem pessoas que você quer, às vezes, sugar de alguma forma aquilo que ela tá te falando, de vários exemplos. E esse foi o seu caso hoje aqui. Você foi falando de um jeito tão, assim, encantador. É uma pessoa radialista. A gente ia ter que fazer um recortinho desse tamanho. É uma pessoa radialista. Então eu fiquei aqui pensando, assim, refletindo não só nesse âmbito do negócio, mas da vida mesmo, assim, de esses degraus abaixo, assim. Então foi mais nesse sentido, mas pelo contrário, eu tô me sentindo muito lisonjeada de estar aqui e ter te conhecido e ter esse momento de troca, assim, de assistir. Vi alguns vídeos seus antes, mas pessoalmente é ainda mais impactante. Então eu espero que as pessoas tenham conseguido absorver, assim como eu absorvi esse presente, e por isso que eu fiquei assim calada, mas pelo contrário, eu tô até batendo aqui, ó. Eu fiquei nervosa. Mas eu adorei também, foi incrível. Um presente mesmo, muita sorte, assim. Sou muito grato, Miki, porque é engraçado que eu sou um desses caras que eu nunca quis ser conhecido. Eu nunca quis ser uma pessoa conhecida, mas eu sempre quis ser uma pessoa que se vale a pena conhecer. Eu sempre quis ser uma pessoa que tem bastante referência e consegue compartilhar. Eu acho que a gente, com a nossa história e ao longo da minha vida, eu tive muitas pessoas que foram muito generosas comigo. Então eu sinto como uma obrigação minha ser generoso, devolver e conversar. Só que a gente vive num mundo, falando sobre audiência e tal, a gente vive num mundo hoje onde muita gente ainda gasta muito dinheiro e fica batendo palma para maluco dançar pensando só em entretenimento. Né? Então, assim, eu gosto de fazer entretenimento, eu gosto de fazer uma piada ou outra, brincar e tal, mas eu acredito que tudo que a gente fala, você tem que entreter, inspirar, educar ou informar. Tá no meu livro isso, inclusive. Essa comunicação você tem que ou entreter, ou educar, ou informar, ou inspirar. Então, se você se você compartilha nesse ambiente, né, você consegue agregar valor às outras pessoas e deixar algo para elas, né? Então, eu estou nesse lugar hoje, assim, de compartilhar meus conhecimentos, registrar o máximo que eu posso. A gente não sabe quanto tempo a gente vive, vai durar nesse mundo, né? Já estou passando dos meus 40, não tô prevendo nada, não. Pelo amor de Deus. Né? Só para vou deixar claro. Tem uma filha piquituxa, ainda tenho que cuidar muito dela, mas eu acredito muito numa coisa, uma dica de livro, né? O livro chama-se O Amor é a Melhor Estratégia, do cara que foi o Tim Sanders, que foi o chefe de estratégia do Yahoo, e ele fala muito do Love Catch, que é quando você entra num lugar onde você compartilha, as pessoas elas se tornam gratas a você. Então eu me coloco muito num lugar de compartilhar, de entregar algo para o outro, sempre, independente de estar sendo gravado ou não, onde eu tô, de ser essa pessoa, porque eu acho que a gente que vem, vou falar de mim, não, mas assim, a gente que é preto e a gente que tem que tá sempre num lugar onde as pessoas subjugam a gente ou não acreditam no nosso potencial, a gente precisa ser essa referência, ser nos Estados Unidos a gente chama de new role model, né? A gente precisa de ser novos ídolos, né? Então, sim, representatividade é um pouco disso. Então, a gente precisa trazer isso. Então, quando eu venho para as pessoas e falo, cara, que eu vim do Favela do 48, lá em Bangu, né? E todas as coisas que eu fiz, a ponto de ter feito um curso de finanças na Suíça, e de ser um apaixonado por estudar e de ler, eu mostro para as pessoas uma perspectiva diferente. Na minha época de criança, a única perspectiva que a gente tinha de sair no jornal, a gente tinha um jornal no Rio chamado o Jornal Povo, que era um jornal que você dobrava assim e saía sangue, né? Então, a grande perspectiva de você sair no jornal era nas páginas policiais. E hoje em dia não mais, a gente consegue sair em vários lugares. A gente, por exemplo, falou muito aqui de unicórnio, mas o primeiro deca unicórnio do mundo é de uma empresa de um brasileiro. Chama-se Brex, do Pedrinho Franceschi, que é do Rio de Janeiro, que é carioca. Então, assim, a gente tem um grande potencial de chegar em muitos lugares. Basta a gente querer. Só que aquilo é consciência e coerência. Quando eu era moleque, meus pais não
tinham essas perspectivas do chefe. O chefe ganha muito, o chefe explora a gente. Então eu cresci num ambiente onde era falado que quem bate cartão não vota em patrão. E eu tive que mudar a minha consciência. E o nosso papel de compartilhar conhecimento é mostrar para todas as pessoas que você tem que mudar a sua consciência, ter empatia, de olhar por outras perspectivas. E uma coisa que eu falo nas minhas apresentações é que não é mais o olho do dono que engorda o boi, e sim o olhar de dono. E quando a gente está aqui no Granaton, em especial com pessoas que estão fazendo a gestão financeira, essas pessoas elas acabam mexendo com uma quantidade de dinheiro que é necessário você olhar. E para os chefes, para quem está num cargo de liderança, precisa ser muito claro para eles da seguinte maneira: se você pede ajuda para carregar o piano, você também precisa deixar as outras pessoas escutarem a música. Se você divide o problema, você também precisa dividir o resultado. Então eu acredito nesse lugar hoje, onde a gente está num mundo onde as pessoas estão num lugar que elas estão felizes, elas estão satisfeitas com o que elas estão entregando e ao mesmo tempo insatisfeitas com o que elas estão recebendo. Por isso que eu sempre sou muito generoso nas minhas falas, nas minhas entregas. Não, mas eu acho que eu fiquei até um pouco, assim, mexida, até por esse lugar mesmo, assim, de se reconhecer um no outro, sabe? Eu acho que eu, como uma mulher negra também, de uma família muito humilde, a gente não tem tanta referência, né? Tipo, desse lugar de sucesso, ou é sempre uma única pessoa. Eu tenho até falado bastante sobre isso na minha terapia, que eu tenho tentado me cercar cada vez mais de pessoas iguais a mim em diferentes lugares, assim, tipo. Porque, às vezes, a gente é criado numa caixinha e as pessoas falam, olha, você só pode viver nessa caixinha. Mas existe um mundo tão grande de possibilidades quando a gente acaba encontrando essa sensação, assim, sabe? Tipo, nossa, que sensacional, é possível e tal. E aí você quer sugar de uma forma positiva tudo que essa pessoa pode te fornecer. E pra mim, isso foi o que aconteceu aqui hoje, então... Sou grato. O passarinho que nasceu numa gaiola, voar é uma doença, né? Então, só que a gente tem que saber que a gente está aqui para voar. Então, para mim, fico muito honrado de estar nesse lugar com você, compartilhando, e espero que a gente possa levar essa mensagem para mais gente. Também espero. Sensacional, meu povo. Olha isso que aconteceu aqui agora. Bom demais. Cara, este lugar aqui que a gente está construindo é incrível. Já aconteceram tantas coisas aqui, Mac. E, muito obrigado mesmo, mais uma vez, porque vibra de um jeito diferente. Eu acho que, de fato, a gente cumpre esse papel, né, Mi? De fato, eu acho que a gente cumpre esse papel. Eu adorei, pra mim foi ótimo, excelente, mesmo. Eu acho que você tem que voltar aqui pra gente falar sobre outras coisas. Só chamar, a gente tá aqui. Porque é um cara enorme, com muita coisa pra compartilhar, de verdade. Os embates, né, contra essa cultura que poda, que discrimina, que recrimina, que quer cercear direito mesmo, eu acho que é muito bem representado por você, como você se manifesta, como você se posiciona, e tem muito a ver com o que a gente fala aqui todos os dias. Isso. Então, vai ter que voltar. Com certeza. Vai ter que voltar. E o livro do Pitch Perfeito... Sim. Vai estar aqui também na descrição do YouTube. A gente vai colocar também os arrobas do Mac para que vocês conheçam. Mas tem 2 TEDs para vocês assistirem. Sim, incríveis. Sim. Posso dar mais uma dica? Pode. O meu livro está gratuito no Google Books. Pelo menos 20% dele. Então, e é uma dica para qualquer livro. Na verdade, muitos livros estão lá. Então, a gente também está num lugar que as pessoas podem querer experimentar ou não tem grana para comprar. O livro está disponível gratuitamente no Google Books. Então você vai lá, Pitch Perfeito, Mackenzie, você vai me achar lá também, você vai conseguir acessar meu conteúdo gratuitamente, sem problema nenhum. Sem falar nas minhas próprias redes sociais, que eu estou sempre compartilhando conteúdo lá sobre diversos assuntos. Sim, bastante. Adorei, dei uma stalkeada ontem no Instagram. Também quero te convidar para testar o Granato por 7 dias gratuitos. Você não precisa colocar dados de cartão nem nada, então venha testar a nossa ferramenta. Se você tiver alguma dúvida, o nosso time de atendimento está à disposição para te ajudar. Te convidar também a entrar no nosso grupo do WhatsApp. O link vai estar aqui, né, Augusto? Aqui, onde que eu tô? Aqui. Ali, ó. Muito obrigado também a Seven, né? Que cuida da captação do áudio e vídeo. Esqueci de falar sobre isso. Falou de audiovisual e tal. Parceiraços aqui, ó. 7ef.com.br. Então vai ter o link aqui também pra vocês entrarem no nosso grupo de WhatsApp. E eu espero, de coração, que esse encontro se repita outras vezes. Por favor, de outros eu quero assuntos. entrar lá também, pra gente focar. Adoro trocar ideia.
É isso, muito obrigada. Muito bom. Flós. Muito obrigado. Valeu e até semana que vem, gente. Tchau, tchau, gente.